Chega mais, porque hoje nós vamos te mostrar as checas. As checas depois do parto, né? Tá aqui uma. A Naomi é mais velha, 3 meses. E a minha pequenininha, que tá dormindo. Que é azul. Finalmente, dormiu, mas no colo. A gente tá tentando aqui gravar, mas tá sendo quase impossível, porque as crianças ficam chorando, uma grita, a outra grita, paramos o vídeo, tá sendo difícil. Pra quem tá chegando no canal agora, eu estava fazendo uns videozinhos, né, desde o ano passado. Eu queria falar sobre imigração, as dúvidas e curiosidades, como que é a vida, estilo de vida aqui na República Tcheca. Então, para continuar os vídeos, né, eu decidi já começar com um assunto sobre maternidade na República Tcheca. E por coincidência eu já tinha combinado com a Eliane ano passado que ela ia falar sobre esse assunto e a gente não sabia que estava grávida. Exatamente. Então já vou fazer um resumão das dicas, caso vocês não queiram assistir o vídeo até o final, que eu sei que é normal. Às vezes o pessoal tá sem tempo, só quer dar uma olhadinha básica. A primeira dica é, depois que você já se registrou no seu clínico geral, né, no seu GP, né, aqui na República Tcheca, já achem um ginecologista, que depois pode ser o caso que vocês não vão conseguir um ginecologista da sua preferência e vão ter que pegar o que te aceitar, né, independente de ser homem ou mulher, com ou pouca experiência. Então, assim que vocês já derem entrada nos papéis do médico clínico geral, já se registrem numa ginecologista, mesmo que não tenham a intenção de estar engravidando nesse ano ou daqui pra frente. Segunda dica, se você já tá grávida, tá lá no consultório com a ginecologista e ela fala, você quer mesmo manter a gravidez, você quer abortar ou não pegue isso como ofensa pessoal. Aqui é comum porque o aborto no país é legalizado. Em relação à terceira dica procure o pediatra. Geralmente todo mundo já se registra assim perto do seu bairro, né, na sua localidade, para ficar mais fácil depois para ficar levando o bebezinho. Eu também tive muita sorte, eu fui muito abençoada com a minha pediatra. Eu fiz tanto drama que ela no primeiro mês ela foi me atender em casa porque eu tava morrendo de medo do umbigo. Eu não sabia dar banho, ela foi muito compreensível comigo, ela foi até atender em casa. No 6º ou 7º mês de gravidez, vocês já vão ter que se registrar e falar para a sua ginecologista quem é o pediatra responsável pelo bebê. Outra dica importante, é muito pessoal, mas eu queria falar de qualquer maneira, tentem não engravidar no período que vocês estão de experiência no contrato de trabalho, porque eu tive algumas experiências aqui com colegas, né, amigas, que não conseguiram ter assistência do trabalho, porque elas estavam no período de experiência. Uma delas, inclusive, foi mandada embora, né? Eu não sei como que está a situação dela, porque eu acho que ela ainda está na justiça, alguma coisa aqui desse tipo. E ter certeza que você vai ter um visto que vale por 1 ano. Por exemplo, se você conseguiu o visto por 1 ano, já se passou 3 meses e você descobriu que está grávida, então você tem 9 meses só de visto. Então você tem que verificar isso também para ter certeza que você vai poder ter assistência do governo. A outra dica, né, a 6ª dica, é discutir as vacinas que você quer dar no seu bebê com o pediatra antes do bebê nascer, que aí você vai ter tempo, aí você vai ter mais tempo para pesquisar e discutir com seu parceiro também, com a ginecologista e perguntar para suas amigas. Não deixa para a última hora, já pesquise antes, porque às vezes o problema tem alguma epidemia no seu país, você quer viajar, né? No caso do Brasil sempre tem alguma coisa, zika, dengue, não sei o que, e tem aquela coisa lá de tuberculose, né? Porque aqui eles falam que aqui não tem, mas a gente tem que também pensar nos países que a gente vai viajar, né? Outra dica é verificar os nomes que você quer registrar o seu filho antes do bebê nascer, porque aí você não vai ter imprevisto, se vai poder ter ová, se não vai ter, se vai ter o nome do pai e da mãe. É muito importante vocês verificarem no cartório de registro antes, que aí vocês vão conseguir providenciar a documentação se for necessário. A última dica, que talvez pode ser a dica de ouro, faça um plano de parto antes, né? Pesquise na internet ou discute com uma pessoa, uma amiga que já teve filhos e sabe tudo, né? Assim vai evitar alguns problemas que tem aqui de falar, eles me deixaram na indução de parto normal, depois eu não tive passagem, eu tive que fazer uma cesárea de emergência, ou não esperaram o umbigo do meu bebê parar de pulsar e já cortaram. São vários tipos de reclamações, ou comentários que eu já escutei, que poderia ter sido evitado se você tivesse discutido o plano de parto com seu profissional, né, com seu ginecologista e com seu parceiro antes do nascimento do bebê. Então essas são as dicas de ouro que eu gostaria de dar sobre a maternidade aqui na República Tcheca. Se vocês tiverem mais dúvida, por favor, deixem os seus comentários, comenta aqui embaixo, e o comentário é muito importante, e assim,
eu vou ter ideias para poder fazer outros vídeos para vocês. Então, nada mais justo do que eu voltar falando sobre a maternidade na República Tcheca, né? Os benefícios, assistência social, como que funciona, o que deve fazer. Claro que de acordo com a minha experiência, a Eliane também vai contar um pouco da experiência dela. Eu chamei a Eliane porque ela fez uma cesárea, né? O meu foi um parto natural, eu tive um parto natural e a Eliane teve uma cesárea. E eu recebi várias dúvidas sobre a cesariana que eu não me sentia à vontade de falar porque eu não tive essa experiência, né? Eu sempre tento convidar alguma pessoa que possa compartilhar o vídeo comigo. Então vamos começar primeiro com as dúvidas. Com as dúvidas que eu recebi sobre a licença maternidade. Se é verdade que aqui a mulher pode ficar até 4 anos na licença maternidade. É verdade que a mulher pode ficar até 4 anos na licença maternidade. Funciona assim. No meu caso, né, eu sou trabalhadora, né, eu trabalho aqui já há alguns anos. Então, primeiro eu tirei 6 meses de assistência, que é considerado licença maternidade do trabalho, né, Materska dovolena, que é o nome em tcheco. No período não são 6 meses, são 28 semanas, dá mais ou menos 6 meses e meio. Após 28 semanas, eu vou poder aplicar para a licença maternidade, que é a ajuda do governo, que aí ela pode durar entre 1 a 4 anos. E essa ajuda do governo funciona da seguinte maneira: o governo vai dar o valor de 220 mil coroas e esse valor pode ser dividido em até 4 anos, né? E o que a gente ouviu falar, que já foi aprovado, é que a partir de fevereiro do ano que vem, esse valor vai ser aumentado para 300 mil coroas. Então funciona da mesma maneira, você pega 300 mil coroas e divide por até 4 anos. Exatamente. E vocês falam, então beleza, né? Vamos todo mundo ter neném na República Tcheca para ter assistência. Não, mas não funciona dessa maneira. Funciona assim, você tem que estar morando no país com um visto, né, por mais de 1 ano, né, 12 meses. Você precisa estar registrado num convênio de saúde por 270 dias ou mais, né, também é uma exigência, e estar com a situação de visto legal no país. E dessa maneira, mesmo se você não trabalhar, você vai poder aplicar para ter assistência social do governo. Como eu já falei no início, se você trabalha, você vai ter direito a 28 semanas do governo. Se caso for gêmeos, né? Se o caso você for abençoada e ter gêmeos, vão ser 37 semanas. E o valor da licença maternidade é o mesmo. Sobre a dúvida de registrar o bebê aqui sendo solteira, né, não sendo casada, a Eliane vai poder falar um pouco pra gente no final do vídeo, né, que nós vamos compartilhar as nossas experiências, também sobre a documentação, como que foi o processo. E eu também vou compartilhar a minha experiência do parto normal e do registro do nome também da minha filha. Aqui não tem nada a ver, claro que não é proibido ser mãe solteira, né, como eu recebi em algumas perguntas, só que o tipo de assistência vai ser diferente. Eles vão até averiguar com mais cuidado para saber se tem como ajudar, para saber se existe a possibilidade de oferecer uma ajuda melhor. Eles vão visitar na casa e tal, aí a Eliane vai falar com vocês no final do vídeo. Agora eu vou começar a falar para vocês mais ou menos como foi no começo da gravidez, né? Eu tava fazendo um videozinho na rua, né? Eu lembro que aí eu desmaiei na rua, tava com uma amiga minha que me ajudou, né? Foi comigo até o hospital. Aí nesse dia a gente ainda não descobriu que eu tava grávida, no caso, eu voltei para casa passando mal e tal, e no outro dia de manhã que eu procurei meu clínico geral, pedi um atestado de 3 dias porque eu estava sem condições de trabalhar. E foi nesse intervalo que ele me sugeriu procurar uma ginecologista, né, para saber se eu estava grávida ou não. Eu não sou muito ligada nessas coisas, ele mandou eu fazer aquele teste de farmácia e tal, mas aí eu cheguei, liguei pro meu marido e falei, deu só 2 risquinhos. Então eu falei, não tô grávida, deu só 2 riscos. Aí depois... Não, só deu 2, não estou grávida. Não estou grávida. Eu falei, deu só 2 risquinhos e eu não estou grávida. Passou mais um dia, eu continuei passando mal, eu voltei no meu clínico geral de novo e eu falei pra ele, mas eu não estou grávida. Ele falou assim, então eu vou ter que te encaminhar para um tratamento mais específico, mas antes disso você vai ter que olhar na sua ginecologista. Eu te sugiro, passa na sua ginecologista, faça o teste. Então, para as mulheres, a minha primeira dica é que assim que chegar no país e já
ter o seu visto, começar a arrumar a documentação, procure um ginecologista, que pode ser mais complicado depois, se caso vocês não tiverem se registrado, encontrar uma ginecologista que possa assistir durante a gravidez. Eu tenho algumas colegas aqui que foi um pouco complicado e elas não conseguiram ter assistência pelo médico, né, pelo profissional que elas queriam. Elas tiveram que ir no ginecologista que as aceitaram. No meu caso, meu processo foi muito simples, porque eu já era registrada no ginecologista aqui, então eu procurei a minha ginecologista e eu já dei início ao meu pré-natal, né, que é uma vez por mês a consulta. Eles receitam os remédios, né, ácido fólico, iron, né, que é ferro. Eu tava um pouco preocupada porque eu tenho gato em casa, né, e todo mundo fala que doença de gato e tal, então eu já pedi para fazer esse exame também para ter certeza que eu não ia ter nenhum tipo de problema durante ou depois da gravidez, né, com o meu bebê. Então, já na primeira semana que eu descobri que eu estava grávida, eu fui na ginecologista, já agendei o pré-natal, já foi feito o primeiro exame de sangue e eu tinha que aguardar pelo resultado e levar para a ginecologista para a gente continuar o tratamento. O procedimento normal, igual é no Brasil, uma vez por mês visita a ginecologista para ver se está tudo bem com o bebê e com a gestação. Outra dica que eu gostaria de dar é: não se assuste aqui se quando você for na ginecologista a primeira vez ou no seu clínico geral, antes de completar 12 semanas, eles falarem, você quer mesmo manter essa gravidez? Ou você gostaria de fazer um aborto? Isso aqui na República Tcheca é normal, porque o aborto é legalizado. Então, o meu médico, por exemplo, a minha ginecologista, ela perguntou, porque eu fiquei realmente muito surpresa quando ela falou, você tá grávida e já tava com quase 12 semanas, por motivos lógicos, né, porque eu tava tendo menstruação, tudo, e como que eu podia estar grávida. Segundo motivo é que o meu marido estava fora durante todo o mês, mas aí ela falou assim, não, e você já está com quase 12 semanas, a sua gravidez já está mais adiantada, mas se você ficou tão assustada e quiser interromper, para nós aqui na República Tcheca, esse é um procedimento normal e nós vamos fazer isso, eu vou te encaminhar sem nenhum tipo de julgamento. E eu fiquei um pouco chateada, né? Eu não gostei da atitude dela, reclamei com meu marido em casa. Eu falei, onde já se viu? Ela falando que eu não queria o meu neném, me mandou para um aborto. Mas depois eu fui saber que é porque aqui é um procedimento legal, né? O aborto aqui é legalizado. E tem algumas mulheres que mesmo não tendo nenhum problema na gravidez, elas optam por isso. E aqui elas têm esse direito, né? Eu não quero fazer julgamentos, eu não tô aqui para dar minha opinião, mas eu só tô explicando como que é o procedimento do país. Óbvio que eu optei por continuar com a minha gravidez, então foi só seguir com o pré-natal normalmente. E o meu processo de parto foi super rápido. Eu lembro que eu entrei no hospital às 7 da manhã e às 3h30 já tinha tido a minha filha. Só que nesse processo, antes teve que fazer a ficha. Demorou 2h30 para o médico começar a fazer a indução. E no meu plano de parto eu já deixei bem claro que eu queria que colocasse somente a pílula. Que se eu não tivesse a dilatação necessária, que eu já iria para uma cesárea. Porque eu falei para o médico, eu não tinha uma preparação emocional para ficar ansiosa, com dor e tal, e até com medo de acontecer alguma complicação durante o parto. Mas no meu caso correu tudo bem. Depois que ele iniciou o processo com a pílula, depois de 3 horas eu tive toda a dilatação. E a minha filha, né, ela tava preguiçosinha nesse dia, ela tava dormindo, ela nasceu dormindo, inclusive. Tive que ficar lá nas contrações, né, por mais 1 hora e depois eu acabei que fiz toda a força sozinha, porque a bebezinha tava dormindo durante todo o processo do parto normal. Mas no meu caso eu fui pro hospital no horário que eu agendei, fiz o procedimento lá dos exercícios, né, eu fiz todo o procedimento do registro, dos exercícios, da massagem, que a equipe sugeriu a fazer, e a gente começou a indução do parto. Depois de 3 horas eu estava dilatada, mais 1 hora a minha bebezinha nasceu. Bom, como eu falei, o meu parto foi super tranquilo. Eu entrei no hospital às 7 horas da manhã, às 3h30 já tinha tido a minha filha, né? Eles me respeitaram muito, seguiu tudo que eu tinha colocado no plano de parto. Foi até bem melhor do que esperava, porque no outro dia, eu lembro que eles fazem turno aqui, né? De um dia sim, um dia não. A moça que assistiu o médico do meu parto ainda foi lá na minha sala para ver a minha filha de novo, né? Foi no quarto que eu estava, para ver minha filha de novo e saber se estava tudo bem, se eu estava satisfeita. Eles fizeram muita questão de saber o tempo todo se eu estava satisfeita, né? Me deram toda a atenção do mundo. Ainda o médico elogiou, falou que além de ter sido super rápido, eu não fiquei, né, gritando aquela coisa. Falou que tem mulher que fala até palavrão, mas
que não foi o meu caso. Ele falou que foi muito tranquilo e ele ficou muito feliz de ter feito o meu parto. Eu lembro que depois do parto, né, que ele estava conversando com meu marido, ele ainda estava fazendo pergunta pessoal, perguntando como que a gente se conheceu e tudo mais. Então, repare que a gente tentou várias vezes gravar os vídeos, porque nós tentamos várias vezes gravar os vídeos sem as bebês, né? Mas quando uma parava de chorar, a outra começava. Aí os papais dela já desistiram de olhar, né? E foram pra pivô, né? Então deixou o nenenzinho aqui. Aí todas as duas começavam a chorar no mesmo horário, né? Aí a gente decidiu pra acabar o vídeo. Eu falei, vamos terminar esse vídeo de uma vez, senão a gente vai ficar uma semana pra gravar o vídeo com os bebezinhos, né? Eu já falei da minha experiência, né? Como foi. Não repare se a Eliana saiu cortada algumas vezes na edição. É porque ela teve que levantar várias vezes pra amamentar, colocar o bico e tal. Então a Eliana vai falar um pouco como foi o parto dela de cesariana, né? Eu falei sobre parto normal, ela vai falar cesariana, por que ela escolheu cesárea e como foi. Olá pessoal, tudo bem? Obrigada, Val, pelo convite. Imagina, eu fico feliz de chamar o pessoal porque eu quero compartilhar as experiências de todo mundo. Eu falei, eu não vou mostrar só a minha tcheca, né? Não é assim, não, vou mostrar a tcheca de mais gente, claro. Então, no meu caso, pessoal, a minha bebê nasceu de 41 semanas e 6 dias. Então, pra mim foi muito longo, porque eu tava esperando ela dia 13 de fevereiro, de maio. Dia 13 de maio estava marcado para ser meu parto. Então a doutora falou, olha, entre dia 13 e dia 16, filha, calma. Então eu falei, ok, perfeito, esperando, eu não saí mais de casa e nada acontecia. Com o telefone aqui pronto para ligar para a emergência, para olha, vem me buscar que minha bolsa estourou. Mas isso não aconteceu comigo. Porque toda mulher que quando tá grávida fica lá, a bolsa estourou, ou saiu o tampão, aí já fica, opa, vamos cortar a maternidade. Mas infelizmente, lamentavelmente, essa parte não aconteceu. Me dói até hoje. Mas no meu caso, como eu estava com 41 semanas, já tinha passado um pouco do tempo da minha filha nascer, e o médico resolveu me internar. Falou, olha, se sua filha não nascer até o dia 29 não, até o dia 24 de maio, vamos te internar. Eu falei, perfeito, me internaram dia 26, se não me engano, me internaram dia 26, falaram, vamos induzir o parto. A indução, que significa? Aqui na clínica onde eu tive minha filha, no caso foi em Podoli, eles colocam um balão. Esse balão, ele se dilata, vai crescendo até esse tamanho no máximo. E quando ele cai, significa que já está pronto, entre aspas, para que você já tem passagem, entendeu? Já dilatou alguns centímetros a mais. E junto com esse balão que eles me puseram, eles colocaram um comprimido, uma pílula também. Então eu fiquei lá 2 dias, tá? O primeiro dia foi o balão e a pílula, e no segundo dia só a pílula, porque eu não estava mais aguentando. Aí então fiquei lá 2 dias de indução. E nada aconteceu, eu só senti as dores, que foi horrível, não foi gostosa. Eu senti todas as contrações de um parto normal, mas a minha filha não queria nascer de jeito algum. Então, quando chegou na reta final, no caso, né, já estava na sala de parto e tudo, esperando, vendo que minha filha ia nascer ou não, e ela não queria nascer. Então, foi o momento que a doutora estourou a bolsa, estourou a bolsa, tirou a água e falou, olha, agora vai ter mais contrações, sendo que já tinha levado uma injeção e depois me deram mais uma injeção no meio da minha coluna, minha espinha, né? Acontecendo isso, com o tempo minha perna, eu não sentia mais minhas pernas. Eu falei, amor, eu não tô sentindo mais minhas pernas, o que tá acontecendo? Ah, é normal. Eu falei, ok, então tudo bem. Aí depois, só que o monitor da minha bebê começou a cair. Aí prestamos atenção, chamamos a emergência, olha, o monitor do bebê tá caindo. Foi o momento que a doutora veio, chamou o clínico geral, que é o médico geral, não é? Isso. E falou, vamos preparar ela pra cesárea. Aí eu falei, olha gente, quero sair daqui com minha filha no colo, hein? Eu tô com ela no colo, tá? Nesse dia eu não mostrei a checa, tá? Porque foi cesárea. Então, mas o pessoal, as dúvidas que ele tem, você teve a possibilidade de discutir com a ginecologista se você queria cesárea ou não? Não, eu não tive, porque eles induzem aqui o máximo
o parto normal. Até o máximo, eles vão levar você até o limite mesmo, para você ter o parto normal. Aí não conseguiam, eles vão ver, já não tem como o que fazer mesmo, então vai ser cesárea. Aí eu sei que a cesariana, eles mandam se a mulher tiver mais de 40, né, em alguns casos a partir de 38 anos, se tiver diabetes, se o bebê tá muito grande, né, pro tamanho, igual uma amiga minha que ela era menor que eu, 1,58, o nenenzinho dela já tava com quase 5 quilos, aí ela fez uma cesárea, mas o que a minha ginecologista falou desde o início, vai ser tudo conversado, a gente vai vendo como você vai reagindo. Eu falei que eu tinha muito medo do parto normal e tal, eu tava apavorado, meu marido também, ele tava dando mais palpite do que eu, inclusive. Então, preparado psicologicamente. Porque ele foi comigo em todas as visitas, né, no ginecologista, tava dando mais palpite do que eu, de como ele gostaria que fosse o parto. E ela falou assim, existe essa possibilidade, mas eu vou tentar. Ela falou, a gente vai conversando. Ela começou a me recomendar material para eu ler, mostrando as vantagens do parto normal, para eu me acostumando com a ideia. E aí ela conseguiu, no caso eu mudei a minha mentalidade. Inclusive eu assisti aquele documentário do Brasil, né, O Retorno do Parto. Foi também o que me encorajou muito para eu levar e decidir pelo menos tentar fazer o parto normal. Mas uma dica a minha dica de ouro, como eu digo, tentar fazer o plano de parto e discutir com a sua ginecologista, falar sobre os seus limites, né? Porque todo mundo tem limite, a gente sabe que é o melhor para o bebê e tal, mas cada gestação é uma gestação, cada parto é um parto. E todo mundo é diferente de todo mundo. Exatamente. Então não tem porque é o melhor e tal. Você tem que discutir e ver o que é melhor para você, para o seu filho, de acordo com o seu limite, de acordo com as suas potencialidades também. Porque no meu ponto de vista, eu acho que não é nada legal fazer nada forçado, entende? Porque a pessoa já vai com o emocional, né? Durante a gravidez a gente já fica com o emocional assim meio que oscilando, né? Vamos dizer assim, um dia a gente tá super bem, no outro dia a gente já tá furiosa. Sempre na balança. Isso, então é muito importante cuidar do emocional e ir discutindo sobre o parto para não ter esse tipo de trauma, né? Exatamente. Que muitas mulheres, amigas minhas mesmo, já nem querem mais ter um filho, tiveram depressão pós-parto, depois tem que ficar no psicólogo, né? No terapeuta e tal. E algumas delas, até uma amiga que na depressão pós-parto, ela nem queria saber do neném, não queria amamentar. Acontece muito. Não queria. E aqui, aconteceu aqui, ano passado. No frio, né? Daqui a pouco tá chegando o inverno, imagina a pessoa despreparada, pegar um inverno aqui de 6 meses, de muita neve, muito frio, passa por tudo isso e vai pirar. Isso. Então, só pra gente complementar aqui a informação que a Eliane passou, né, sobre como registrar o bebezinho e como é o processo de ter o bebê sendo... como ter que registrar o bebezinho como mãe solteira. Eu acredito que a maioria das dúvidas que eu recebi em relação a ser mãe solteira, se era proibido ou não, seria porque algumas vezes eles pedem o DNA para comprovar a paternidade, para depois fazer o registro do bebê, né? E o bebê mesmo pode ser só registrado com um comprovante de DNA. Pelo que eu procurei saber, é para evitar que fosse passada a nacionalidade tcheca, né? Porque quando a criança é filha de um tcheco, a criança já pode ter a nacionalidade tcheca. Então, com essa finalidade, eles começaram a pedir o exame de DNA. E esse exame é um pouco caro, ele custa em média 11.500 coroas. E eu acredito que é por isso que eu recebi várias dúvidas perguntando se é possível ser mãe solteira aqui no país. Você pode ser mãe solteira, mas se por acaso o pai da criança for um tcheco, né, ou de nacionalidade europeia, vocês precisam fazer o exame de DNA para confirmar a paternidade. Em relação à documentação, é a mesma documentação que você precisa para casar. É a certidão de nascimento legalizada, né, vinda do Brasil. A data de validade é de até 3 meses para registrar o bebê e para casar é até 6 meses. E também o comprovante que você é solteira. Também tem que estar legalizado e traduzido para o tcheco, como todos os documentos devem ser. Com relação ao nome, né? Qual o nome que vai dar para a criança? Se pode ter o nome do pai e da mãe? Depende também do cartório que você vai registrar, porque eu lembro que nós ligamos em 3 ou 4 cartórios e a gente conseguiu informações diferentes. Mas no caso da Eliane, por exemplo, que ela deu o exemplo, ela pôde registrar, ela teve a opção de registrar o nome dela e do marido com o OVA e sem o OVA, mas no caso ela optou por ter só o nome do marido e com o OVA porque a filha dela é tcheca, né? Ela quis reconhecer a nacionalidade. Sem estar casada.
E sem estar casado. Ela está complementando aqui, eles não estão casados. Sobre o exame de AIDS, ele vai ser já incluso nos seus exames do início de gravidez. Então, vocês não precisam preocupar que já vai estar incluso. Não precisa pagar nada extra por isso. Sobre o seguro de saúde do bebê, muitas pessoas me perguntam: pode ter o seguro de saúde? Não pode ter o seguro? Depois que fizer o registro do bebê e apresentar o DNA, né, no caso de mãe solteira, que eu estou explicando, depois que tiver a certidão de nascimento com o DNA anexado, aí sim é possível ter o seguro de saúde tcheco gratuitamente, como todas as crianças tchecas. No caso brasileiro tem que estar pagando seguro separado. Tá? O seguro tcheco não vai ser incluso. E a mesma coisa se aplica para participar de creches, né, depois de 4 anos, e também universidade para poder estudar gratuitamente. Assim, é isso, pessoal. A ideia do vídeo era essa, dar um geralzão, né, uma visão geral de como que é a maternidade aqui na República Tcheca. Eu agradeço muito a Eliane por ter aceitado a fazer o vídeo, e coincidiu, né, que ela engravidou, aí foi melhor ainda que ela teve a experiência, ela pôde falar a experiência dela, e pra mim também foi bom, porque se a gente fizesse o vídeo ano passado, a gente ia ficar só supondo, né, o que poderia acontecer, ou dava informação muito técnica, não errado, mas ia dar só o que a gente lê na internet, ou sobre a licença maternidade, o dinheiro, essas coisas, mas sobre a nossa experiência mesmo a gente não ia falar. Exato. E é isso aí, pessoal. Eu gostaria que vocês comentassem no vídeo, se vocês ainda têm dúvida, comenta, dá like, se inscrevam, claro, e continua compartilha o vídeo, sim. Mostrando a Tcheca. Isso. Me ajuda a mostrar a Tcheca pro Brasil. E o mundo, não só pro Brasil, mas pro mundo também. E agora que eu tenho bebezinho, como o pessoal diz, eu tô na licença maternidade, eu não tô fazendo nada. Nós estamos fazendo, fralda, amamentando a cada 2 a 3 horas, tá? Porque essa parte é muito difícil também, hein? Então, se ainda tem alguma dúvida, vocês podem deixar comentário no vídeo. Por favor, comentem, não me mandem e-mails ou não escrevam no Facebook, porque agora o acesso está bem limitado. Mas eu quero continuar fazendo os vídeos, e eu quero postar os vídeos que eu já tinha feito ano passado e eu esqueci de postar para vocês. Aliás, não esqueci, é que eu preferi me dedicar à gestação, né? Eu queria aproveitar a barriga semana por semana. Claro. Pessoal, muito obrigada por ter assistido o vídeo, né? E desculpa aí se a edição ficou cortado, se o bebê tava chorando, o barulho da chupeta caindo, foi porque a gente já tava cansada já de tentar fazer o vídeo sem as nossas princesinhas, né? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, dê um like no vídeo e até a próxima. Até o próximo vídeo. Mostrando a Tcheca. Arroi. Tchau, tchau. Papá.